Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, venho deixar nesta noite uma palavra de alerta a respeito da volta de Jesus, a qual me inspirou estar fazendo este vídeo para alertar a sua igreja. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 27, vai nos dizer assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Quero dar um breve testemunho, a qual Deus me concedeu há alguns dias atrás, um arrebatamento em espírito. Queridos, Deus, Ele me arrebatou dentro de um avião, aonde eu via pessoas ali trocando as bênçãos do Senhor por coisas materiais nesta terra, trocando a presença do Senhor por coisas banais. E ali eu ouvia somente falando em prosperidade, falando somente das coisas terrenas, falando somente das coisas a qual ia se promover. Queridos, e de repente o Senhor Jesus também, Ele me leva dentro de um carro, aonde pessoas estavam a caminho recebendo propostas de emprego e deixando a obra de Deus, e deixando a presença de Deus por simplesmente querer ser próspero, por simplesmente querer ter uma conta alta, por simplesmente, queridos, ser bem-sucedido. Mas de repente, dentro daquele carro, eu posso enxergar que mais ou menos uns 100 metros de distância avistei um relâmpago tão claro, numa luz tão forte, que de repente as minhas vistas se escureceram. E no momento que as minhas vistas, os meus olhos se escureceram, eu ouvi uma voz dizer: eu voltei. De repente, querido, eu senti o meu corpo flutuando, como se eu estivesse voando. De repente, queridos, eu comecei a visualizar, os meus olhos se abriram e eu comecei a olhar aqui para baixo, aqui para a terra, e vi as pessoas desesperadas, com as suas mãos na cabeça, perguntando o que aconteceu. Mas as pessoas que se diz crente, que se diziam evangélicas, entendiam de que Jesus tinha voltado e de que eles tinham ficado. De repente, querido, também eu olho para baixo e avisto o meu corpo. De repente, o meu espírito, ele vai de encontro ao meu corpo e repousa sobre ele. Mas no momento, querido, que o espírito voltou para o meu corpo, eu comecei a olhar para um lado, eu comecei a olhar para o outro, e eu vi pessoas desesperadas. As pessoas, queridos, estavam desesperadas, e naquele momento também eu fiquei desesperado, porque eu sabia de que Jesus tinha voltado. Eu sabia que tinha chegado a hora de Jesus buscar a sua igreja, e eu pude entender que naquele momento também o Senhor, Ele estava mostrando, estava falando para me dar um alerta à sua igreja. Queridos, tão desesperado eu ficava, mas Jesus, Ele começou a soprar no meu ouvido e falando dessa forma: fala para minha igreja que não há mais tempo de fazer mais nada, que não há mais tempo de pensar nas coisas terrenas. As pessoas estão deixando a minha presença, estão desfrutando das coisas terrenas. Ei, tem pessoas, tem pregadores que estão falando que Jesus irá voltar, mas não acredita na volta de Jesus. Tem pastores, querido, que está falando: Jesus está voltando, mas está em adultério. Jesus está voltando, mas está no pecado. Jesus está voltando, mas está na fornicação. O que eu quero dizer com isso é que eles estão simplesmente falando de que Jesus irá voltar, mas não estão acreditando na volta de Cristo. E aqueles, querido, a qual não estiver na posição, a qual não estiver na presença de Deus, infelizmente, queridos, irão ficar. De repente, queridos, os meus olhos se abrem, eu estou em cima da minha cama e acordo desesperado, sem entender o que estava acontecendo. Achei que tinha ficado, e de repente eu coloco a mão do meu lado e eu posso ver a minha esposa. E quando eu senti, eu fiquei desesperado e peguei logo o meu celular e avistei que era 3 horas da manhã em ponto. E Jesus, Ele soprou no meu ouvido:
olha, eu vou pegar muitos desapercebidos. O meu povo está desapercebido e não mais aguarda a minha volta. Queridos, eu pude entender o que o Senhor Jesus estava falando. Jesus fala que vai voltar, mas muitos estão desapercebidos e não aguardam mais a volta do Senhor. Pessoas que estão falando, Jesus está voltando, mas não estão aguardando. Deus, ele manda alertar a igreja: vigiam na volta de Cristo, porque ele está às portas. Tem pessoas dando de cara em livros de estudo de faculdade, de coisas terrenas, mas quando vai ler a Bíblia, não consegue ler nenhum versículo. Tem pessoas, queridos, que faz planos, que tem os seus objetivos de ter as coisas terrenas, mas não estão aguardando a volta de Jesus. Jesus, ele está falando: a minha igreja eu irei voltar para buscar. E eu deixo esta palavra de alerta para a tua vida. E em nome de Jesus, querido, que isso possa tocar o teu coração. Eu não tenho o objetivo aqui de mostrar o meu rosto ou de me mostrar. Eu tenho o objetivo de fazer aquilo que Deus me ordenou a fazer, que Deus me mandou fazer. Fica com essa palavra em nome de Jesus e guarda no teu coração: Jesus está voltando.